Estamos no ar agora com o nosso podcast sobre inteligência artificial. E aqui comigo duas grandes cientistas, a Rebeca e a Roberta. Eu vou deixar que vocês se apresentem. Eu até montei um mini currículo aqui, mas eu acho que vocês se apresentam melhor do que eu te apresento. Sim, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Rebeca Gonçalves. Eu sou astrobióloga, especialista em agricultura espacial. Eu trabalhei na Agência Espacial Europeia, fazendo a ponte entre os pesquisadores de solo e os astronautas lá na Estação Espacial Internacional. E trabalhei como consultora astrobióloga da Agência Espacial Brasileira para os projetos de agricultura espacial, de agricultura lunar, que eles têm agora para ajudar o novo programa da NASA que vai para a Lua, né? O programa Artemis. Roberta. Bom, prazer também estar aqui. Meu nome é Roberta, eu sou astrofísica, mas eu trabalho com inteligência artificial aplicada na astrofísica. Então, meu trabalho é ver se a inteligência artificial consegue simular e entender processos físicos dentro da astrofísica. Então, eu estou trabalhando com isso já há 8 anos. Também tenho alguns trabalhos fora da academia com inteligência artificial e faço roteiros para o canal Ciência Todo Dia. Então, eu também trabalho com a parte de divulgação científica, principalmente de astronomia e de inteligência artificial. Ou seja, para falar de ciência e inteligência artificial, acho que eu estou aqui bem acompanhado para manter a nossa argumentação e a discussão. E como nós vimos na reportagem, cientistas do mundo inteiro estão preocupados com o avanço da inteligência artificial. E é esse gancho que eu quero trazer para essa conversa nossa aqui. Por que tem tanta preocupação do meio acadêmico, dos cientistas, em relação à inteligência artificial? A gente pode começar, Roberta. Bom, eu acho assim, a inteligência artificial dentro da mídia, né, já vem desde muito tempo, né? Porque a gente sempre imagina aqueles robôs enormes, gigantes, né? As coisas que dominam o mundo e que aí você não tem mais controle, que supera o homem em tudo. E a gente criou esse imaginário, né, da inteligência artificial, tanto que é muito comum que quando a gente fala de IA, a gente sempre coloca nas imagens um robozinho, um robô fazendo alguma coisa, né? Então, vem essa ideia, né? Então, assim, é normal que as pessoas tenham essa preocupação, mas aí vem a parte acadêmica. Aconteceu um avanço muito rápido. Então, assim, desde 1950, e eu gosto de citar 1950 porque foi quando Alan Turing publicou o trabalho dele. Ele não usou o termo inteligência artificial no trabalho dele, ele usou o termo máquinas pensantes, thinking machines, mas ali ele já começava a dar os primeiros passos do que seria uma inteligência artificial, né? E, bom, 1950, a partir dali começou os estudos, muito psicólogo, neurocientista que começou a estudar, porque pensavam assim, né? O que é inteligência, né? Então, a gente precisa imitar o cérebro, porque a inteligência, cérebro. E aí veio a ideia do machine learning, né? Aprendizado de máquina, das redes neurais, e aí foi aumentando. Só que tudo isso foi, tipo assim, passinho em passinho, dos anos 50 até cerca de 2010, né? Era tudo passinho em passinho. Em 1990, acho que o maior ali era o Deep Blue, que conseguiu vencer agora eu esqueci o nome dele, o campeão de xadrez. Então ali, mas ainda assim era tudo passinho em passinho, não conseguia fazer tanta coisa, né? Mas por que a partir de 2010, e eu gosto também de citar o ano 2016, em principal hoje eu vou falar o porquê. Deixa eu citar então 2014, que teve Stephen Hawking dando um alerta para o mundo de que a inteligência artificial poderia acabar com a humanidade. Sim. Então foi ali, justamente nesse período, né? Porque em 2010 começou ali o boom do hardware, né? Dos GPUs, que começou ali com a parte de games, né? Tipo, tentar acelerar a parte de otimização de games. Só que acabou, os cientistas da computação viram que, pera lá, a gente consegue usar isso também para outra coisa, para outros algoritmos, principalmente para inteligência artificial. Então, ocorreu um boom ali. Você consegue ver uma coisa assim, crescendo exponencialmente a partir dali, na questão de hardware, né? E aí, em 2016, teve o famoso AlphaGo, né, que a máquina aprendeu sozinha a jogar Go, que é considerado mais difícil, né, com mais probabilidade do que xadrez. E ali foi um boom, assim, eu lembro que aquela semana, quem estava acompanhando, assim, realmente foi como Copa do Mundo, sabe? Era tipo, porque foi um jogo por dia, eram 5 jogos, né, com o campeão. E era assim, tipo, vitória do AlphaGo, vitória do AlphaGo. Ele ganhou de todos os jogos, só um que foi empate. Então, ali foi um momento que
pelo menos assim, pra mim, e acho que por muita gente viu assim, agora não tem mais volta, sabe? Agora, realmente, a gente chegou num ponto sem retorno. A partir de agora é só pra frente, sabe? E, então... Ou pra trás. Ou pra trás, dependendo de como você vê. Então, as técnicas começaram a crescer muito, né? E o problema é que foi, assim, muito rápido. O aumento foi muito rápido. É um aumento, assim, tanto a questão de hardware, né? Que eu já falei, e a questão de dados. Né? Porque o machine learning, ele precisa de muitos dados. E a gente está na era do Big Data. Então, a cada ano tem mais e mais e mais dados. Então, foi algo muito rápido que ninguém estava preparado para isso. E, ao mesmo tempo, ninguém assim conseguia acompanhar. Assim, muita gente fala assim, não entende. Mas assim, a gente entende o que está por trás. A gente entende a matemática da coisa. Só que, quando a gente pega assim, a função, é uma coisa tão grande, tão multidimensional, que a gente não consegue visualizar isso. Mas a gente sabe a matemática ali por trás. Então, assim, chegou um ponto que realmente escapou das nossas mãos nesse sentido. E os cientistas, quando eles falam isso, falam sobre essa questão, né, o Hawking já tinha alertado, é justamente nisso. A gente já está começando, a inteligência artificial já está começando a ir para um ponto onde a gente realmente está perdendo a mão de tentar acompanhar. A gente sabe o que está acontecendo lá dentro, não é não é um black box, como as pessoas falam, a gente sabe o que está acontecendo lá dentro, mas ainda assim é uma coisa que está crescendo muito. E para mim assim, ficou muito visível quando o Geoffrey Hinton, ano passado ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por causa da inteligência artificial, né, por causa do aprendizado de máquina. E eu estava vendo a entrevista dele do Prêmio Nobel, né, que todos que ganham eles têm que dar uma entrevista depois. E ele falou assim, eu espero que agora as pessoas me escutem quando eu falo sobre os perigos da inteligência artificial. Assim, agora com o Nobel, quem sabe alguém dá uma credibilidade para mim. E aí eu fui ler, né, melhor a entrevista, e ele fala justamente isso, da questão de o que é o pensamento, né? A gente não chegou na consciência, a gente nem entende o que é consciência, mas o que é o pensamento? Talvez seja um pensamento diferente do que a gente que a gente acha que é. Mas aí entra outros problemas, né, que vão além do ponto que a gente está agora. A gente pode falar depois sobre o paradoxo de Moravec, a gente pode falar sobre o paradoxo do alinhamento, o problema do alinhamento, mas aí a gente pode citar depois. Mas é isso, é essa ideia de que a gente chegou num ponto que, assim, nunca na história da humanidade a gente passou por isso. É muita informação ao mesmo tempo, é muito dado, é um crescimento muito rápido. Tipo, hoje, se você abrir lá o archive e ver as técnicas, amanhã já estão ultrapassadas, sabe? Tipo, é uma coisa assim. Então, é nesse sentido que falam que, assim, que pode ser um perigo, sabe? E principalmente quando a gente fala sobre trabalho também, mas aí a gente pode falar depois sobre isso. Para você, Rebeca, você concorda com Stephen Hawking que pode ser um caminho para destruir a humanidade? Aí até coloco nessa discussão também aquela carta que cientistas assinaram, dizendo que, equiparando o risco da inteligência artificial com o de armas nucleares, e o próprio Steve Wozniak, que é um fundador da Apple, ele disse que a inteligência artificial pode ser uma arma para golpes e notícias falsas. Isso a gente tem visto já acontecer agora. Sim. Eu acho que o que dá medo, assim, entre aspas, né, traz esse receio para os cientistas, é que é uma coisa, como a Roberta falou, muito rápida. Então, é uma coisa que, se a gente não tiver um cuidado, uma atenção, uma consciência, um bom regulamento, pode sair do controle, não pela parte dos bons, mas pela parte dos maus. Então, tem pessoas que podem usar toda essa tecnologia para fazer um terrorismo cibernético, por exemplo, né? Ataques cibernéticos. Então, assim, por isso que a preocupação... Os cientistas, eles são treinados para ter esse pensamento lógico, racional, assim, né? De ser a gente não é adoidado, vai saindo fazendo as coisas adoidadas, assim, né? Então, eu acho que é desse ponto que os cientistas trazem esse alerta de, gente, vamos ser conscientes sobre o que estamos fazendo, né? Vamos tomar um cuidado, vamos regulamentar, porque, tipo assim, hoje as empresas de inteligência artificial, por exemplo, a OpenAI, que é do ChatGPT, elas têm menos regulamentação do que uma pizzaria. E é uma coisa que pode gerar um problema muito maior do que uma pizzaria, né? Uma intoxicação alimentar, por exemplo. Então, é desse lugar que vem essa fala, né? De vamos
vamos ter atenção a essa coisa nova que está surgindo, que é muito rápida, pode sair do controle, mas então vamos tomar cuidado para que não saia do controle, né? E tem como controlar? Porque aí a gente está envolvendo também a ambição do ser humano, né? Por exemplo, você regulamentar e um grupo dizer parem de desenvolver a inteligência artificial, por favor, vai contra o cientista que tem conhecimento para fazer essa tecnologia crescer ainda mais e de repente ele criar algo muito mais inovador do que já tem aí. Então vai contra a ambição do ser humano. No atual estágio que a gente está, né, com a inteligência artificial sendo a bola da vez, só se fala disso. Tem como você regulamentar e colocar ali um freio moral na inteligência? Freio moral eu acho difícil, porque como você falou, assim, as pessoas não vão parar de pesquisar. Assim, se você pode pesquisar alguma coisa, você é uma pessoa super inteligente, motivada, é um mercado gigantesco, né, que vai movimentar aí trilhões de dólares nos próximos anos. Você quer um pedacinho do filé do peixe, se você é capaz de ter um pedacinho do filé, né? Então, assim, parar não vai parar. Então, o que a gente pode fazer é realmente trabalhar nas políticas públicas, nas regulamentações, para poder tentar controlar, né? As más intenções, as pessoas mais intencionadas, né? O que você acha, Roberto? Não, eu concordo totalmente, assim, realmente nas políticas públicas, como eu falei, a questão do trabalho porque a gente vai ver a inteligência artificial automatizando muita coisa, né? Então isso, assim, para mim, esse é o problema real da coisa, né? Que vai automatizar muita coisa, vai surgir muitos trabalhos, mas ao mesmo tempo vai sumir outros, né? Então tem isso, e aí é o que você falou, né, sobre a questão de, tipo, virou ali uma coisa que não tem freio, porque só ver recentemente, né, o exemplo, a Google tinha lançado um modelo, no dia seguinte a OpenAI lançou o O3, que atualmente é considerado o maior e o melhor modelo de inteligência artificial. E aí, um mês depois, vem o DeepSeek, que pode não ter superado o O3, ele superou só o O1, né? Mas, assim, a questão de hardware e de consumo de energia é muito menor. Então, assim, em compensação, né, custo-benefício, o DeepSeek é bem melhor do que o O3. E aí, você viu uma queda, né? Você viu o mercado em choque, né, por causa disso, né? Uma queda, a NVIDIA teve uma queda. Então, você vai ver, isso virou assim, eu até falo para meus amigos, né? Virou basicamente uma guerra fria, né? Porque um país sempre vai tentar superar o outro, uma empresa sempre vai tentar superar a outra. Porque, pensa, a gente tá falando de duas empresas americanas, né? Google e OpenAI. E estão brigando entre si, né? Aí entra as empresas chinesas, DeepSeek. Então, você vai ver cada vez mais os países querendo, como você falou, pegar aquele filezinho. E, assim, não tem como ter. Realmente é pensar em políticas públicas, é pensar já. Os Estados Unidos já estavam trabalhando nisso desde o primeiro governo Obama, né? Eles já tinham trabalhado em cima de realmente regulamentar e pensar em política pública para o futuro, mas durante vários governos isso aí foi se perdendo, né? Mas é isso, realmente. Tipo, porque também tem uma questão bem interessante, porque vamos supor que Estados Unidos, teoricamente, tem ali aquela responsabilidade de falar, não, vamos parar por aqui. Mas a China não vai parar. Não. O Brasil não vai parar. Ou o contrário, a China resolve parar, os Estados Unidos não vai parar. Um vai querer sair na frente do outro. Então isso acaba sendo muito difícil. Roberta, em que estágio que a gente está hoje? Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Muito se fala, muito se promete, mas a gente está no limite, né? A gente está num ponto importante. A gente está num platô. Realmente a gente chegou assim, teve, como eu falei, né, teve um crescimento muito grande quando eu comecei, foi em 2016, né? Ali eu comecei pelo interesse em AlphaGo, eu comecei a pesquisar, e aí em 2017, 2018 que eu comecei a trabalhar de fato, né, de forma profissional com inteligência artificial. Naquela época, era assim, era um avanço atrás de avanço, assim, tipo, até pra mim, pro meu próprio trabalho era difícil você falar, tipo, qual técnica eu vou usar, tipo, porque sai uma, aí essa é melhor que a outra, aí sai outra, aí, tipo, você tinha que, sabe, realmente, assim, atirar no escuro, basicamente, sabe? E é isso aí, em 2017 saiu o artigo que hoje ele é considerado
artigo mais importante da inteligência artificial. Eu lembro quando ele saiu, assim, já causou um boom na época dentro da comunidade de IA. O nome do artigo é Attention is All You Need, por causa da música do Beatles, né? Love is All You Need. Mas o nome do artigo é Attention is All You Need, foi a Google que lançou esse artigo. Foi a colaboração entre vários pesquisadores. E o que tinha nesse artigo que tornou ele, assim, ele ficou marcado para a história? É justamente a Transformer. ChatGPT, T é de Transformer. Então, a partir dali mudou tudo. Porque eles encontraram uma técnica que ela é muito simples, sabe? Você pega a matemática dela por trás, a matemática é muito simples. É uma coisa assim, multiplicação de matrizes e tipo, é uma coisa assim, extremamente simples comparada às outras, né? E aí mudou tudo. E eu lembro que nessa época, eu lembro de ter lido o artigo, eu vi ali a galera começando, aí começou a sair o Bert, né? De novo, T, né? Aí saiu um que chama Roberta também. Aí foi lançando, aí saiu o GPT e aos poucos foram lançando. Só que na época eu lembro que, assim, pelo menos a gente que estava na comunidade, era uma coisa assim, tipo, isso aí já é 2017, é ultrapassado isso aí, sabe? Tipo, isso aí já não... Qual é a novidade, né? Qual é a novidade? E aí, quando saiu o ChatGPT e ele foi lançado, e aí veio aquele boom, e aí, acho que foi quando a pessoa que estava dentro da comunidade da inteligência artificial percebeu que, assim, quem estava fora não tinha noção do que estava acontecendo. Acho que, pra mim, foi aquela sensação de, tipo, aquilo ali era, tipo, só mais uma coisa que aconteceu. Mas, não, foi um boom, assim, né? As pessoas estavam, tipo, uau! Olha Explica um pouco para quem não sabe, né, o que é o Transformer, o que ele faz, por que ele é importante. Então, o Transformer, ele nasceu numa ideia de entender sequências, mais especificamente texto. Antes disso, a gente tinha um tipo de rede chamada rede recorrente. Só que essas redes recorrentes, elas não eram tão boas. Elas eram muito complicadas e muito demoradas para serem treinadas. Então, demorava muito. Eu já mexi com elas um pouco. Demora muito, muito, muito. Então, não compensava. E ela tinha muito erro, né? Então, ela errava muito. Aí, eles tinham que encontrar, porque a maior ideia deles era a tradução, né? Tipo, você passa de português para alguma outra língua, inglês para outra língua, e principalmente línguas que não são mais, assim, que estão à beira de morrer, né? E eles precisavam muito, essa foi a motivação deles, né? E aí a Transformer, basicamente, ela pega uma sequência, ela entende essa sequência e, inclusive, entende relações dessa sequência, né? Ela consegue ignorar alguns fatores que não é importante. Por exemplo, você fala, maçã é verde. Ela entende verde e maçã são as prioridades, então ela consegue fazer essa relação, né? E por isso que o nome da camada é camada de atenção, porque ela presta atenção onde deve prestar. E aí ela geralmente faz sequência, então ela gera texto. Então é de texto para texto. Aos poucos, eles implementaram com imagem, né? Então ela tem as Vision Transformer, que começou a criar imagens. Aí aos poucos foram a Stable Diffusion, aos poucos foram aumentando ali, usar texto para criar imagem. Então essa coisa de geração, a gente chama de inteligência artificial generativa. Mas é isso que é uma Transformer, ela aprende sequências. Acho que um bom exemplo da inteligência, assim, né, que essa atenção da Transformer faz, assim, por exemplo, se você fala a frase, a galinha atravessou a rua porque ela estava com pressa. A inteligência da Transformer é que ela sabe que a galinha atravessou a rua porque ela estava com pressa, ela sabe que o ela está ligado à galinha e não à rua. Isso para uma máquina é muito difícil entender. E é essa a revolução que essa tecnologia trouxe. Sim. Entendeu? Então, essa é a tecnologia que está ali por trás do ChatGPT, que ele consegue fazer textos e interpretar textos de uma maneira tão boa. Vou interromper um pouquinho só a linha, mas depois eu quero que continue, tá? Porque quando a gente fala do limite, né? Então tá, o ChatGPT faz tudo isso, então ele não tem limite. Então, o que você perguntar, ele responde. Mas eu estava numa discussão aqui com o ChatGPT mais cedo, que eu pedi para ele refinar uma imagem, né? Uma imagem que ele mesmo tinha criado, não ficou muito legal. Eu fiz um corte na imagem e falei, foca nisso e refina para mim, deixa bom. Aí ele falou, beleza, vou preparar o refinamento e já te envio, tá? Já te mostro. Eu falei, em quanto tempo? Porque eu já tinha uma experiência negativa anterior com o ChatGPT. Aí ele falou, vou finalizar em cerca de 10 minutos e já te mando. Isso faz 4 horas. Ou seja, é um funcionário que não consegue, às vezes, cumprir com o combinado e fica te enrolando. Né? Então,
Qual é esse limite? Por que ele não me entregou? Nesse caso, limite hardware, né? Às vezes o servidor está muito ocupado, né? Porque... Mas ele não consegue admitir. Ele não consegue, ele não vai admitir. Ele é meio arrogante. O ChatGPT. Ele sempre vai dar uma resposta, mesmo que seja a resposta que você não queira, mesmo que seja uma desculpa. Ele vai dar uma resposta. Ele foi treinado pra isso. Mesmo que ele, às vezes, até inventa informação, Ele inventa informação. Ele pode por isso tem que inventar tomar uma cuidado. imagem, sabe? Só pra, tipo, falar, ó, tá aqui, é uma imagem. Você pediu uma imagem, tá aqui. Tá? Não tem nada a ver com o que você pediu. Você pediu um cachorro, ele te entrega, sei lá, uma galinha. Aconteceu isso. Então. E, na verdade, assim, porque o ChatGPT, ele foi o primeiro aí, né? Mas, hoje em dia, existem vários outros programas que estão mais avançados que o ChatGPT, que já não cometem tanto o mesmo erro. A gente tava conversando aqui um pouco antes do podcast, né? Que eu falei do Perplexity. Perplexity é uma outra ferramenta que é incrível para citações de artigos científicos. Então, ela nunca vai inventar uma informação. Toda a informação que ela dá ali, ela vai citar de onde que está vindo essa informação. Então, você pode fazer essa checagem, né, das informações que a inteligência te traz, diferente do ChatGPT, que às vezes ele inventa informação e inventa citação e inventa website. Tipo assim, você clica ali e não vai para nenhum lugar, né, o site, né? Então, a ideia, né, é que elas vão evoluindo, né, essas ferramentas mesmo, assim. Voltando para a linha de raciocínio, se nós estamos num platô, que platô que é esse? Qual que é o ponto que a gente chegou na inteligência artificial? Então, e aí, é o que eu tava falando, né? Em 2017 saiu esse artigo, né? E tem alguns pesquisadores, alguns especialistas de inteligência artificial que acham que, assim, esse foi o último grande artigo da inteligência artificial. Que a partir dali não teve mais uma revolução. Só que quando você olha para trás, antes desse artigo, né, 2017, tem vários artigos que, assim, de certa forma, foram importantes para o avanço da inteligência artificial. Antes disso, aqui eu tô falando de técnica, né, não aplicação. Técnicas. Teve, por exemplo, em 2014, eu consigo citar o Goodfellow, que lançou as GANs, que começou essa ideia de gerar imagem, foi ele que deu esse pontapé. E aí não teve mais. E assim, então a gente entrou num platô de técnica. E eu até lembro que eu fui num evento em 2021, era para ser na Itália, só que acabou sendo online porque a pandemia, era um evento que a Google estava patrocinando, então, assim, era muita gente ali da Google. E eu até conversei com uma das pesquisadoras ali da Google, da DeepMind, né, que hoje juntou, né, as duas empresas juntou. Eu até perguntei, falei assim, tipo, o que você acha, assim, que se físico, biólogo, né, tipo, tem espaço dentro da inteligência artificial? E eu lembro que ela falou, assim, as técnicas a gente já tem. Tipo, já tá tudo pronto. As técnicas, a gente já chegou ali e realmente, a gente já chegou nesse ponto das técnicas, né? E agora é a aplicação. E assim, ela pareceu que prevê o futuro, praticamente, né? Porque, de fato, a gente veio aí a era das aplicações. Só que a gente veio a era de um tipo de aplicação, que é a IA generativa. É essa que tá tendo o boom, de fato. Então, quando a gente fala de IA, né, a gente até falou antes que muita gente acha que quando você fala de IA é só ChatGPT. Não, tem muita coisa além do ChatGPT. Tem muita técnica além do ChatGPT. Então, e essas técnicas, não estou falando assim que é uma técnica nova. São técnicas antes de 2017, no máximo ali 2021, sabe? Então, agora a gente está entrando na era das aplicações, mas na era do platô das técnicas. E tem gente, assim, preocupada com a questão que, assim, a gente não tem uma técnica ali que está revolucionando. A gente está ali meio que parado nesse ponto. Então, a gente chegou ali realmente no limite, né? E só que isso vai demorar para a sociedade sentir, porque tem muita coisa ainda que não foi utilizada. Tem muita técnica ainda dentro da comunidade que, assim, não foi utilizada e você fala assim, cara, isso aqui dá para usar para tanta coisa. Nossa, principalmente na medicina, assim, na medicina é uma coisa... Biologia, biotecnologia. Essa na medicina, assim, tem coisa que dá para revolucionar, sabe, a medicina. Nós temos nessa série que nós estamos fazendo, que está no ar agora na Rede TV, nós temos um capítulo que eu fui até Guarapuava, interior do Paraná. Lá tem um centro de tecnologia num hospital, com o uso de inteligência artificial. E eles utilizam o mapeamento genômico da população e todos os outros dados clínicos, de hábitos, estilo de vida e todo o histórico de uma pessoa. E aí entra a inteligência artificial para cruzar não só a genética, mas como qual a cor que você mais gosta, qual a sua espiritualidade, o que você acredita. E talvez
ela encontre soluções ali que hoje a gente não encontra, entendimentos novos na própria medicina. É isso que você se refere, que a inteligência artificial pode entrar em pontos que ela ainda não foi colocada? Assim, na medicina ela tá pouquíssimo colocada, tá? Tipo assim, até recentemente eu fui lá na reunião do CREMESP, né? Que é do Centro Regional de Medicina, aqui do estado de São Paulo. E essa é a preocupação deles agora, é justamente entrar a inteligência artificial que pode colaborar com a medicina. Um exemplo é o seguinte: imagina você tem vários raios-x, tipo, sei lá, de mama, exame de mama, por exemplo. Aí você tem vários. Um médico, ele vai analisar um por um, certo? Só que imagina que você tem um que tem alguma coisa muito grave, muito urgente, só que está embaixo da linha, assim, tipo, está embaixo da coluna e aquele precisa de mais atenção. A inteligência artificial pode ajudar a reorganizar isso e colocar, esse aqui talvez precise de uma prioridade maior e coloca o médico, porque muita gente pensa assim, mas é a inteligência artificial que vai fazer o diagnóstico, é a inteligência artificial que vai examinar, é a inteligência... Não, tipo, é o médico junto com a inteligência, ela é uma ferramenta. Então, de auxílio, né? De auxílio. Então, nesse caso, seria tipo, colocar a prioridade para o médico ver e falar, então esse paciente aqui é caso urgente, precisa analisar primeiro. Esse é um dos exemplos. Quando eu fui em 2019, no Kipu, que é o maior evento de inteligência artificial da América Latina, eles trouxeram lá um trabalho que era examinar o fundo do olho e, através de imagens do fundo do olho, eles conseguiam fazer uma previsão se você ia ter um problema de coração nos próximos 5 ou 10 anos. Isso só pela espessura da veia, as veias e as artérias do fundo do seu olho. Então, assim, é nesse sentido, sabe, que pode ser aplicada na medicina, por exemplo. E, assim, ainda está muito pouco aplicado. Teve toda a revolução do dobramento de proteínas. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, eu não vejo. Nossa, a IA revolucionou a biotecnologia através da tecnologia do Transformer. A gente tem as proteínas, elas são basicamente correntinhas de aminoácidos, né? Aminoácidos são moléculas, assim. E dependendo da ordem dos aminoácidos ali, eles podem se dobrar de um jeito diferente para fazer uma proteína diferente. E a vida é feita de proteínas. Então, quase tudo no nosso corpo é proteína. Enzimas, anticorpos, hemoglobina que carrega o oxigênio, né, no sangue, o que produz o ATP, né? Tudo é feito de proteína. Inclusive... Dessa aplicação muito legal, assim, que eu vi esses dias, não sei nem se você já ouviu falar, Roberto, do Covid-19, o vírus ali do Covid tem essas proteínas no topo, assim, na superfície, né? E daí, como acontece? O vírus invade o corpo tem ali os anticorpos que reconhecem essa proteína e daí consegue, então, destruir o vírus. Beleza. Só que o problema é que essas proteínas... elas mudam, a pontinha delas ali muda a cada variante nova da Covid, né? Então, a cada variante você tem que produzir novos anticorpos. E por isso que você fica, né, reinfecta com Covid ou qualquer outra doença viral, assim, né? E o que eles fizeram com essa tecnologia de dobramento, de prever o dobramento da proteína, né? Eles conseguem manipular e fazer uma proteína que você quiser para atingir o alvo que você quiser. Então, ao invés deles produzirem anticorpos, que vai lá, reconhece a pontinha ali que muda do vírus, eles produziram um anticorpo que reconhece mais pertinho da superfície, o meio dessa proteína. E esse meio não muda em nenhuma variante. Então, eles conseguem produzir uma vacina que atinge todas as variantes da Covid-19, e isso para uma próxima pandemia, adeus pandemia, nunca mais, né? Assim, uma das milhares de aplicações dessa tecnologia, né? AlphaFold. AlphaFold, da DeepMind. É também por inteligência artificial. Sim. Então, a AlphaFold é um programa que é da DeepMind, que ela mencionou, que agora pertence ao Google. E eles que desenvolveram esse programa para esse programa ele consegue prever qual que é o formato que a proteína vai se dobrar a partir dessa correntinha de aminoácidos. Né? A partir porque assim, uma corrente de aminoácidos pode ter até 2.000 aminoácidos nessa corrente. E o jeito que ela pode se dobrar pode ser tipo assim,
1 trilhão de jeitos, é muito jeito que a proteína pode se dobrar. Então, para você prever isso, é um trabalho imenso, e a inteligência artificial é muito boa em processar muito dado, né? Então, esse programa que ele faz, ele lê ali, daí ele vê toda a evolução dessa proteína e mais várias coisas assim, que ele consegue prever qual que é o dobramento que ela vai ter no final. Então, você consegue, prever, e 2, através de um outro programa chamado Rosetta, eles conseguem fazer as proteínas. Então, assim, porque se você já sabe como que ela vai ficar no final a partir dessa corrente, então você pode fazer o caminho reverso. Se você quer uma proteína com formato X, então você pode ter uma corrente com a sequência Y. Daí você pode fazer a proteína que você quiser, para fazer a coisa que você quiser. E a biologia é feita de proteínas. Todo o maquinário biológico das nossas células são proteínas. 100%. Então, assim, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer medicamento, produzir qualquer coisa dentro do corpo. Você pode usar até fora da medicina. Você pode fazer uma enzima que pode digerir plástico. Então, você pode limpar os oceanos com essa enzima que você produziu em laboratório por causa dessa tecnologia da inteligência artificial. Isso já tem, isso já é possível. Sim, como a Roberta falou, a tecnologia existe, agora as aplicações são infinitas. E essas aplicações é que estão surgindo pouco a pouco, que as pessoas estão falando, e se a gente usasse tecnologia para isso? E daí vai lá e testa e opa, deu certo. Agora, a Microsoft deu um passo além, embora tenha algumas controvérsias no anúncio que foi feito do Majorana One, que seria o primeiro chip de processamento quântico que teria o poder de mudar de forma drástica o que já está mudando tudo de forma drástica, que é a inteligência artificial. Sim. Aí eu vou pedir para vocês explicarem primeiro o que é quântico, o que isso significa e o que esse novo chip, o que esse novo processador pode mudar em relação a esse limite que nós chegamos, mas que é um limite bem interessante, né? Ele por si só já pode ajudar a humanidade de diversas formas. Quer explicar? Pode pegar essa, Roberta. Então, a Microsoft deu esse passo, né, do Majorana, e já tinha dado o outro passo a Google, né, em dezembro com o Willow, que foi o primeiro chip, né, e aí agora saiu da Microsoft um pouquinho além, né, dá um passo a mais além. E o porquê então, assim, e se você ver o grupo, né, o grupo que lançou, pelo menos o da Google, da Microsoft, eu não sei o nome do grupo, mas o da Google é Quantum Machine Learning Group, né? Então, assim, é Machine Learning Quântico Group. Mas por que, então, né? A computação clássica que a gente conhece, essa computação que eu falei lá de Turing, que vem de 1950, que inclusive a Ada Lovelace, estava tudo... ela é uma computação baseada em binários, é 0 e 1. Né? Então, todas as respostas, tudo que você faz no computador, no celular, tudo que é tecnológico é 0 e 1. Né? Então, tipo, ou é 0 ou é 1, verdadeiro ou falso, basicamente. Aí você consegue fazer muita coisa. Tipo, tudo que você faz no computador, jogos, tudo, 0 e 1. Só que isso existe um limite, porque você só tem 2 opções, né? Você não consegue ir além. O que a quântica vem ali para ajudar nesse ponto? A quântica tem um fenômeno muito curioso e, assim, ele é muito estranho. A quântica inteira ela é estranha, na verdade, mas ela tem um fenômeno muito curioso que chama superposição quântica. O que significa superposição quântica? Quer dizer que algo pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Então, ela pode estar em 0, pode estar em 1, pode estar nos 2 ao mesmo tempo, pode estar numa fração ao mesmo tempo. Então, assim, ela pode estar em uma infinidade de estados ao mesmo tempo. E isso com todos os qubits, que a gente chama, né? No computador a gente chama de bit, o 0, 1. No computador quântico é o qubits. E, além disso, tem também um outro fenômeno tão interessante chamado entrelaçamento, que 2 qubits podem estar entrelaçados. Então, não importa o quão longe você esteja, não tem o limite da velocidade da luz, no caso, você pode acessar. Então, por exemplo, se eles estão entrelaçados e o aviso se esse vira 0, esse aqui vira 1, por exemplo, é automático. Então, por causa desses fenômenos quânticos, você consegue fazer isso muito mais rápido, testar tudo de uma vez só, então tudo simultâneo, porque pensa, se tudo está no 0 e 1, assim, você consegue testar todos os valores ao mesmo tempo, e tem muito mais, você consegue testar muito, assim, além do 0 e 1, do verdadeiro e falso, né? Você consegue ir muito além. Então, isso acelera muito o processamento, assim, é absurdo, assim, de quanto acelera.
E assim, justamente, o machine learning, né, nos computadores clássicos, o grande problema são os hardwares, né? Porque é muito processamento, demora muito. Se você vê, é só você pesquisar lá da Google, da Nvidia, são aqueles clusters enormes que tomam prédios e prédios, né? Aqui no CBPF, no Brasil mesmo, tem um que é tipo uma sala gigante com muita GPU. Porque tem problema que você consegue fazer no seu computador, mas tem uns, assim, os mais complexos, você precisa desses clusters, né? Agora, com a computação quântica, isso acelera muito rápido. Então, com um chip, você conseguiria fazer coisas que pelo lembro do artigo da Google, né, do Willow, coisa que demoraria, sei lá, tipo, 10 mil anos, sabe? A idade do universo para você conseguir processar, e aí você conseguiria fazer, tipo, em segundos. Então, imagina isso com a inteligência artificial, né? Então, imagina o quão rápido é o treinamento e a resposta. Você consegue fazer coisa instantânea, praticamente, porque o aprendizado de uma máquina, né? O aprendizado de máquina, que a gente chama, esse aprendizado, ele é demorado. Essa parte é muito demorada. Então, pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar meses. Assim, dependendo do seu problema, assim, demora, é muito demorado. A partir do momento que fica pronto, ok. Aí fica muito rápido. Com a computação quântica, esse treinamento é muito rápido, é instantâneo. Então, ele consegue pegar dados, assim, tipo, dados agora. Uma coisa que você fale agora, ele já pegou o dado, já treinou e já devolveu, entendeu? Então, a computação quântica entra nesse sentido. E é por isso que tem muito interesse em casar o machine learning com a computação quântica. Porque vai trazer, assim, um boom ainda maior e vai possibilitar fazer coisas que a gente não consegue fazer, não por causa de técnica. O que, por exemplo? Simular o universo, por exemplo. Igual, recentemente saiu um artigo que eles conseguiram simular um dos possíveis fins do universo, né, usando técnicas quânticas, em um computador quântico, era em uma dimensão só, porque eles testaram, agora esse ano acho que eles vão tentar fazer em 2 dimensões, e conseguiram simular. Porque, assim, eu vou usar a minha área como exemplo, né, a astrofísica. A gente tem um limite muito grande de computação, tanto clássica quanto inteligência artificial. A gente não consegue simular o universo, um sistema a fundo. A gente não consegue. Porque não tem hardware. Não tem, assim, no mundo não tem hardware. Você pode pegar o supercomputador, que é o Frontier, né, o segundo maior do mundo agora. Frontier, ele acabou de sair uma simulação do universo, que é a maior simulação da história. E ainda assim ela não é perfeita. Ela não simula tudo que você precisa do universo. Com a computação quântica você conseguiria. E conseguiria rápido. Eu não lembro agora quanto tempo demorou para o Frontier simular, mas eu imagino que tenha sido um tempo razoável aí, mesmo sendo o maior computador do mundo. Porque você tem que imaginar, assim, que para simular o universo que ela está falando, você tem que saber onde que está a posição de cada estrela, em cada galáxia, cada planetinha em volta de cada estrela. E são quinquilhões de estrelas, né? E milhões de galáxias. Então, imagina o tanto de dados... Fora do domo, né? Exatamente, fora do domo. Então, imagina, é uma quantidade de dados que é absurda para você, primeiramente, mapear e daí você simular de acordo com as leis da gravidade. Essa estrela está aqui, então essa está aqui, porque ela se interage de tal forma, essas galáxias, pá. Então, assim, é assim que o computador, a quântica, né, consegue... como que fala? Analisar esses dados mais rápido e fazer essa simulação mais rápido num tempo realista, que não demora, né? O tempo da idade do universo para você processar, né? E além disso, tem a questão que, assim, a gente tem um universo só. Então a gente só consegue observar um universo. A gente não sabe quais são as condições iniciais do universo. A gente não sabe ali o primeiro momento. A origem, né? É a origem. Ainda não sabemos. Porque a gente não consegue juntar também a gravidade com as outras interações, né? Mas a gente não sabe as condições iniciais e, assim, não só do universo, como, por exemplo, as condições iniciais, assim... qual foi a condição inicial da Terra? Assim, qual foi a temperatura exata que a Terra se formou? Sabe? Qual era a velocidade do gás que colapsou para formar a Terra? A gente não sabe essas condições. Então, assim, a gente precisa fazer várias e várias simulações para chegar, tipo, ok, essa
tá chegando o mais próximo possível do resultado que a gente quer, né? Então, geralmente é assim que a gente trabalha na ciência. A gente testa várias condições iniciais, o que for mais próximo é o que a gente fala, aqui tá... talvez essa seja a condição inicial. Só que antigamente isso levava anos e hoje pode levar segundos. Vida fora da Terra, se houver, provavelmente vai ser a inteligência artificial a descobrir? Sim, a inteligência artificial está sendo usada no ramo da astrobiologia também para descobrir vida fora da Terra da seguinte maneira. De novo, são muitas... Assim, se você imagina vida fora da Terra, são muitas possibilidades de que tipo de vida essa vida é. Que pode ser uma vida como a gente conhece, baseado em DNA, em carbono, em proteínas, que seja assim, uma vida parecida com a nossa, ou pode ser uma vida completamente diferente, seres etéreos, seres que de plasma, né? de plasma, sei lá, de seres que não usam nem o carbono como base orgânica ali, usa silício. Então a gente não consegue nem saber pelo que estamos procurando, mas procuramos. Tem todo um setor que chama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a busca por inteligência extraterrestre. E esse setor aí é o que tem ali aqueles discos, né, de satélite, assim. Não é de satélite, como que chama esses discos em português? Antena. Essas antenas apontadas para vários lugares do universo, captando vários tipos de sinais e tentando fazer sentido desses sinais. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando alguma coisa que pareça que tem um padrão, que tem uma repetição. Porque no universo é muito difícil uma coisa se repetir. A gente tem os pulsares, né, que pulsam. Então, a primeira vez que descobriram um pulsar, acharam que poderia ser vida extraterrestre. Porque, é uma coisa que está se repetindo. O universo não se repete de uma maneira assim, né, tão padronizada. Mas daí descobriram que era um pulsar. Então, a gente... Que é? Explica direitinho o que é um pulsar, Roberta. Pulsar é uma estrela dela. Se complementou muito bem. É uma estrela de nêutron, que é basicamente uma estrela muito compacta, que é ao ponto que os prótons e os elétrons se juntaram para formar um nêutron, então assim, ela é muito compacta e muito densa. E às vezes pode acontecer, às vezes não, muitas vezes pode acontecer, ela tá girando e ela tem um campo magnético que está desalinhado. Então ela funciona exatamente como um farol. Ela fica girando e é muito, assim, preciso. Muito preciso. É uma das coisas mais precisas do universo. Você vai saber exatamente quando que vai passar o próximo, assim. E às vezes é muito rápido, né? A maioria das vezes é muito rápido. Às vezes demora um pouco. Quando eu falo demora segundos, né? Questão de segundos. Mas isso é um pulsar. E às vezes eu até brinco que, assim, quando vem me perguntar, né, nas redes sociais, mas descobriram tal coisa, tal sinal. Eu falo, tipo, vai demorar, tipo, um mês, vai ser um pulsar. Tipo, assim, tudo que é estranho no universo é um pulsar. É um pulsar. Mas o que a inteligência artificial pode ajudar os astrobiólogos em analisar esses dados que vêm, que pra gente, pra nossa mente humana, pode parecer aleatório, mas que a inteligência artificial, que pode, principalmente quando você entra no mundo quântico, que pode analisar, né, toneladas de dados ao mesmo tempo, talvez a IA consiga reconhecer padrões que nós, como humanos, não poderíamos reconhecer. Porque ela consegue analisar todo tipo de frequência, de espectro, qualquer mensagem que um alienígena poderia estar mandando, ela consegue fazer essa análise massiva e interpretar de uma maneira muito mais inteligente que a gente jamais conseguiria interpretar com o nosso cérebro. Até assim. Porque pode haver padrões que não sejam de segundos. Podem ter ciclos de centenas de anos. Exatamente, né? Então a IA é uma ferramenta muito útil para analisar esses dados e para identificar padrões que nós não seríamos capazes de identificar sozinhos. Mas só com a computação quântica. Ou não? Nem necessariamente, assim. Pode ser também... Atualmente já tem. Atualmente já tem. Até recentemente, sim, digo 2 anos atrás, saiu um artigo do Miles Kremner que ele fez exatamente isso para imagens de galáxias e ele encontrou uma equação nova sobre a distribuição de matéria escura em galáxias. Era uma equação que ele, assim, analisando essas imagens, adicionou um termo
E é um problema, assim, de 50 anos, que não tinha solução. E com isso, só que, assim, até hoje não se sabe. Esse é o grande problema agora, a interpretabilidade. O que a inteligência artificial viu naquelas imagens para adicionar esse termo? E o que a gente está perdendo? Então, assim, imagina, se isso a gente já encontrou, imagina quanta coisa a gente já não está perdendo nesses dados que a gente já tem, sabe? Então, é nesse sentido. E já acontece. Olhando para o futuro, quais são os novos caminhos que estão se abrindo para a inteligência artificial, até interpretando dados que já foram coletados e também pensando no avanço de hardware? Onde que nós podemos chegar? Por exemplo, a gente comentava antes, né, inclusive a gente fala sobre isso na nossa série. Será que os robôs, a gente pode criar uma civilização de robôs com inteligência artificial para colonizar Marte? Ah, sim. Né? E aí até comentamos, quando Aristóteles falava que a Terra não é o centro do universo, o pessoal falava que ele era louco. Quando Galileu também fez suas descobertas, também foi condenado à prisão. Hoje a gente fala, não, vai colonizar com robô, isso é impossível, né? Hoje não tem como, mas a gente pode chegar nesse momento Com certeza. Falando assim da área que eu tenho mais expertise, né, que é a área da exploração espacial, estamos contando com isso. Estamos contando que nós vamos conseguir produzir robôs que sejam mais autônomos, porque hoje o grande problema na exploração espacial é que os rovers, que são os robozinhos que a gente manda para a Lua e para Marte, né, chama rover. Esses rovers, eles são um pouco limitados, assim, né, ele tá aqui e daí ele quer chegar aqui. Só que tem várias pedras e coisas no caminho. E ele não é capaz de simplesmente fazer esse caminho sozinho. A gente precisa programar ele. Então demora um dia inteiro para programar esse robô para andar 2 metros. Porque você tem que fazer toda a matemática do que tem ali, daí tem que fazer o código, vai para a direita, anda 5 centímetros, vai para a esquerda, 10 centímetros. Então, assim, dá muito trabalho e demora muito tempo. Então, a ideia é que a gente comece a produzir robôs que são mais autônomos, que são capazes de calcular essa rota por eles mesmos e explorar melhor ali Marte e Lua e um passo além, assim, né? A gente começar a mandar mais e mais robôs para eles começarem a construir as nossas bases para nós antes da gente chegar lá. Então, quando a gente chegar lá, as bases já vão ter sido construídas de forma autônoma por esses robôs autônomos. E que façam isso sem precisar de um ser humano aqui da Terra. Exatamente, que façam isso sozinhos, que eles são capazes ali de, essa pedra aqui está no caminho, tira a pedra, né? Inteligentes, né? Assim. Então, na exploração espacial, esse é o futuro que a gente vislumbra, assim. Como que você vê, Roberto? Assim, eu vejo como o céu é o limite, assim. Toda reunião que eu tenho sobre inteligência artificial... Literalmente, o céu é o limite, né? Pra ela não. Pra mim não, não é o limite, então. Não, mas assim, tem muita coisa pra fazer. Cada vez que conversa com uma coisa, tipo, nossa, dá pra fazer isso, e dá pra fazer aquilo, e dá pra fazer outro, e dá pra fazer outro. Outro dia eu tava até conversando com o meu supervisor, e ele falou assim, cara, é tanta ideia que a gente tá tendo, que até falta um pouco de foco, assim. Mas eu falei, eu trabalho desse jeito, eu trabalho com caos, assim, basicamente. Literalmente, porque o meu trabalho entra caos também, teoria do caos, mas... É brainstorm. É brainstorm. E assim, nossa, é muita coisa que dá pra fazer. Assim, o meu interesse é, claro, entender, usar o que eu já trabalho, né, com astronomia, física, né, principalmente a parte da física, mas também ver a aplicação na sociedade, né, tipo, dentro da sociedade, ver, como eu falei, na medicina, a gente pode falar de geologia também, quando você fala de turbulência, por exemplo, o meu trabalho em específico é analisar plasmas em torno de buracos negros. Esses plasmas, eles são muito turbulentos, né, caóticos, então é difícil você prever e entender eles ali, né, e demora muito simular. Então, basicamente, eu uso inteligência artificial para aprender a física desse plasma astrofísico, né? Só que a gente está falando de algo caótico, turbulento, não linear. E você consegue ter várias coisas na Terra que são caótico, turbulento, não linear. Você pega a economia. Economia, qualquer coisinha que acontece, tipo, você não tem uma previsão correta, assim, senão todo mundo seria rico, basicamente, né? Porque é só você prever, qual que vai ser a cotação amanhã, acabou, né? Ou daqui a 5 anos e acabou. Você pode turbulência de avião, como o próprio nome diz, né? Você consegue evitar. Dentro do mar, quais os caminhos melhores para os navios. Então, assim, tem muita coisa na Terra que são da mesma forma
que você aplica na astronomia. E isso eu acho a beleza da inteligência artificial. É que você, aprendendo as técnicas, fazendo uma aplicação, não importa para onde você vai, porque as aplicações acabam sendo a mesma, só muda os dados. E um exemplo disso é que existe uma rede chamada UNET. Ela foi publicada em 2015 por acho que, se não me engano, é um neurocientista, ou ele é psicólogo ou é neurocientista, chamado Honemerk. E ele fez essa rede, que tem ela chama UNET, porque ela tem um formato de U, para analisar imagens do cérebro. Né? Então entrava uma imagem e saía uma imagem meio que preto e branco para saber se você teve aneurisma, tumor, se teve alguma coisa, algum problema no cérebro. E foi exatamente a mesma arquitetura que eu usei no meu trabalho para prever buraco negro, sabe? Então aí você vê uma aplicação da medicina que foi para astronomia, e aí você vê coisa da astronomia que vai para medicina e outras áreas, né? Aqui eu estou citando duas, mas sim, todas as áreas. Isso para mim é o mais interessante e assim mostra como assim você consegue ir muito longe com a IA e assim realmente eu não vejo um ponto de parada, sabe? Tem muita coisa, ainda tem muita técnica que não foi usada ainda, tem muita técnica ali que está arranhando e eu fico a técnica que eu uso mesmo assim, ela é pouquíssimo usada e as coisas que ela faz é uma tipo assim, que foi um pessoal da Caltech que introduziu essa rede chamada FNO e, nossa, também é revolucionária e aí você pensa, caramba, tipo, tem muita coisa que dá pra fazer, sabe? Muita coisa, então... Toda tecnologia, ela não é nem boa nem má, né? Depende do jeito que a gente usa a tecnologia. E como a Roberta tá falando, assim, realmente, assim, a transferência de tecnologia entre uma área e outra... eu acho fascinante, assim. Então, na minha área da astrobiologia, muita gente me pergunta, mas por que você está estudando como plantar tomate em Marte se tem tanta gente passando fome na Terra? A transferência de tecnologia que você pode fazer, né, de aplicar esses sistemas agrícolas eficientes, autônomos, sustentáveis, né, que vão estar em Marte, imagina que se aplica aqui na Terra para ter os sistemas agrícolas mais sustentáveis, mais eficientes, mais autônomos. Então, assim, toda tecnologia pode ser usada, né, para o bem, assim, né, ou para o mal, depende de nós, né, como a gente usa ela. Um ponto que eu vejo como talvez um limitador na minha visão da inteligência artificial, vamos comparar com o surgimento da internet. Quando a internet surge, tudo que você faz de internet, você está dentro da internet. A inteligência artificial, você tem várias técnicas que não estão se conversando. Né? Esse talvez seja o limite. A partir do momento que você tem que... Ou você usa uma técnica isolada para fazer um experimento relacionado a buracos negros, ou você usa o chat GPT. Você não consegue, no mesmo sistema, fazer tudo. Ainda, eu ia falar a mesma coisa. Não sei se você já viu um vídeo de duas inteligências artificiais conversando. É uma coisa quase que assustadora, assim. Hoje a gente tem... A gente pode ligar, né? A inteligência artificial pode atender o telefone, né? E daí uma IA ligou para outra para marcar um cabeleireiro, sei lá. E daí, quando essa outra atendeu, ela falou, você é uma IA também? Sou. Você quer então mudar para nossa linguagem própria, para ser mais fácil de se comunicar? Pode ser. E daí, dali para frente, eles começaram a se comunicar em pipipip. Pronto, marcou o cabeleireiro. E acabou. E só eles entenderam. Isso é um pouco assustador, mas assim, eles conseguem se conversar. Então eu acho que, não sei você, Roberta, mas eu acho que no futuro próximo elas vão começar a se interagir umas com as outras, esses tipos de IA diferentes, assim. E aí não é nesse futuro que esse momento chega, onde nós chegaremos primeiro? Onde elas vão se unir para acabar com a gente ou no avanço completo delas? Que a singularidade me chamam, né? Que falam que vai ser a última invenção do ser humano. Que é uma das respostas do paradoxo de Fermi, inclusive, né? Que é por isso que a gente não encontra sociedades extraterrestres, porque em algum ponto qualquer sociedade vai inventar uma inteligência artificial que vai acabar com a sociedade e daí a sociedade nunca consegue avançar para sair para as estrelas, porque sempre a IA vem primeiro
e a sociedade acaba. Então é por isso que a gente nunca encontrou seres extraterrestres até hoje. Mas, é uma das respostas. Assim, mas é importante a gente ter sempre em mente, assim, que a galera confunde muito AGI e ACI, né? AGI é a inteligência artificial geral, né? Generalizada, que é essa que conseguiria fazer tudo que um ser humano consegue fazer. Então, tudo que você consegue fazer, essa IA consegue fazer. Alguns já sugerem que com o O3 da OpenAI a gente já chegou na AGI, alguns sugerem que não, que ainda não é AGI. Então ainda está esse debate ali, né? Eu ainda acho que não chegou. Eu acho que vai demorar uns 2, 3 anos ainda para chegar nesse ponto. Mas o O3 já usa duas técnicas diferentes. Ele usa o Transformer e usa aprendizado por reforço. Então ele já faz essa conexão entre duas técnicas, o O3. Isso então entra na questão da AGI. A ACI, que é a super inteligência artificial, é aquela que consegue fazer algo além do ser humano. Então, é aquela que a gente vê nos filmes. É a dos filmes. Só que um grande limitador hoje das técnicas é que ela precisa de dados. E, atualmente, os dados, assim, é tudo que a gente sabe. É claro que para elas, como elas processam muito rápido, elas vão saber de medicina, astronomia, engenharia, química, tudo que um ser humano não consegue fazer. A gente não consegue saber tudo de todas as áreas. Uma IA conseguiria. E aí a gente entrou na AGI. Só que a gente precisa de dados. E a maioria é padrões. Tanto que a matéria que eu tive de inteligência artificial era reconhecimento de padrões. Porque basicamente é isso que ela faz. Ela reconhece padrões. E o que o nosso cérebro faz também. Tudo que a gente sabe é porque a gente aprendeu através de padrões. Então, existe esse limitador da própria técnica, que depende dos dados que a gente mesmo está criando. Então, assim, ela não consegue ir além do que a gente faz. Até essa que eu falei do Miles Kramner, né? Ele colocou as próprias expressões e ela foi fazendo combinações de expressões, né, de uma velocidade muito rápida e encontrou ali, essa aqui mapeia melhor a distribuição que a gente não está vendo. Mas tem um padrão ali, entendeu? A gente não está vendo, mas tem um padrão. Então, assim, esse é o que diferencia a AGI, que a gente pode sim chegar, inclusive, acredito que 2 anos a gente chegue lá, e a ACI, que a gente ainda está muito longe de chegar. Tá longe? Quanto tempo? Uns 3 anos e meio? Mas uma coisa que pra mim foi um boom assim na minha cabeça, eu tava numa palestra do... quem foi? Foi o Hinton que ganhou o prêmio Nobel. Ele tava falando sobre essa questão, né? Foi em 2019, então assim, faz tempo. Ele tava falando sobre a questão e a gente fala assim, tipo, qual que é a diferença entre uma inteligência humana, né, e a inteligência artificial, né? A gente pensa muito que a inteligência artificial é boa na lógica, né? Ela entende a lógica, enquanto a parte criativa, digamos assim, ela não é boa, sendo que na verdade é o contrário. Ela é muito boa na parte criativa, mas ela não consegue fazer lógica ainda, né? Ela não consegue fazer ligações. Por exemplo, se você coloca uma criança jogando uma bola para cima e caindo, a criança sabe que tudo que ela jogar para cima vai cair. Mas ela não precisa saber relatividade geral para entender do porquê que a bola cai. Ela não precisa, ela vai entender que tudo que ela jogar, ela aprendeu por padrões. E a inteligência artificial é igual uma criança. Ela aprendeu que tudo, se você mostrar um vídeo de uma criança jogando bola, que tudo que ela joga, ela vai entender isso. E aí você entra no mundo da AGI. Aí agora, entender ali que isso está relacionado com a curvatura do espaço-tempo, que a massa distorce o espaço-tempo, da relatividade geral, fazer essa conexão é muito complicado. E a gente não chegou lá ainda. E não só isso, a gente tem mais um além. A gente não consegue juntar a relatividade geral com a mecânica quântica. Então, assim, enquanto a gente não tem isso, e com as técnicas atuais, tá? É claro que amanhã pode surgir uma nova técnica revolucionária, que tudo que eu tô falando agora não vale de nada. Mas com as técnicas atuais, ela não consegue fazer isso porque não tem esses dados aqui que conectem as duas. Porque a gente não sabe o que conecta, né? Então, atualmente, uma IA ela não consegue fazer isso. Ela não consegue pegar essa ideia, né, de uma criança jogando bola que tudo cai, gravidade, juntar com relatividade geral, juntar com mecânica quântica e encontrar a teoria da unificação da física. Isso seria uma coisa da ACI. Então, que é além do que a gente consegue. Então, assim,
para isso ainda falta outras técnicas que a gente ainda não chegou. Então existe um limite até onde ela vai. Então, aos poucos tá. Mas é claro que assim, eu mesma trabalho para ensinar física para uma IA. Então. Você está ensinando ela a chegar mais longe, né? Chegar mais longe. Então, assim, olha lá, hein, Roberta, que você ensina pra essa IA. Então, assim, tanto que eu falo relatividade geral, que é um dos tópicos, né, quando fala de buracos negros. Então, e assim, se juntar com o modelo, né, basicamente é o que eu faço, né, eu dou imagens pra ela, né, e falo, ó, isso aqui é uma física, tipo, então assim, você tem que entender essa física aqui pra mim. Mas ainda não tá lá, sabe, ainda não chegou lá. Tem resultados muito bons, mas... assim, tem eu ali pra ensinar ela ainda, sabe? Ela não aprendeu sozinha. Em quanto tempo você acha que isso vai mudar? Que vai chegar nesse ponto? Assim, na AGI, assim, acho que até 2027 no máximo, assim, no máximo estourando. Esse ano provavelmente já vai sair o O4, o O5, porque virou uma guerra Mas fria, essa Ultra Mega Blaster... ACI. ACI. Eu acho que é difícil, porque assim, a gente precisa de uma nova técnica. E, por enquanto, assim, talvez com os chips quânticos, só que ainda assim a computação quântica, ela não está longe, né? Ela ainda está ali, tá engatinhando ainda, né? Claro, tem gente trabalhando com isso, mas até eu tenho uma amiga que trabalha já, a profissão dela é mexer com computação quântica, e ela fala assim, tipo, a gente não consegue fazer tanta coisa assim, como a galera mostra assim, falando, né, tipo, parece que vocês estão fazendo tudo, a gente não consegue fazer tanta coisa. Mas talvez com a computação quântica, quem sabe a gente avance nas técnicas e chegue aí. Então, assim, atualmente, com o que eu sei atualmente, assim, 20, 30 anos, talvez. Mas é claro que é o que eu falei, amanhã pode sair uma técnica nova falando, gente, aqui, essa técnica aqui vai revolucionar tudo, sabe? Então... depende um pouco da motivação também, né? Porque um pouco, assim, a ciência está muito conectada com política, então, e investimento financeiro. Então depende um pouco da motivação que os cientistas têm e do investimento que eles têm para pesquisar e para avançar, né, no ACI. Porque se tiver muita motivação... Exatamente. E tem um outro problema, que é a questão, o que a gente sabe da inteligência? A única inteligência que a gente sabe é a nossa. É o nosso cérebro. Então a gente se baseia no nosso cérebro. E nem isso a gente entende, né? E nem isso a gente entende direito. E a ACI teria que ser algo além disso. Porque é uma super inteligência. Então, assim, tem que ser além. Só que a gente não conhece nada além de nós, assim. Então, tudo que a gente conhece, né? Tipo, aprendizado de máquina é baseado em quê? Nosso cérebro. Deep Learning, aprendizado profundo é baseado em quê? Neurônios. Então, assim, é tudo baseado em nós, né? Então, tem que ser alguma coisa além. E, assim, hoje, né? No ponto que a gente está hoje, a gente não tem conhecimento de nada além de nós, assim. Tipo, na questão de inteligência, né? É como se pedisse pra gente imaginar a quarta dimensão. A gente não consegue imaginar a quarta dimensão e a gente não consegue imaginar o que é uma inteligência que não é humana. O que é uma inteligência maior do que a humana ou diferente? A gente não consegue, né, ter essa percepção. Exatamente. É igual pensar na figura de Deus como um homem, né? Sim. Que a gente estava comentando no nosso almoço mais cedo. Sim. Candidatos, cada um tem 30 segundos para as considerações finais. Bom, obrigada, né, por ter estado aqui. Se alguém tiver mais interesse em ouvir sobre a astrobiologia e a exploração espacial, me segue nas redes, @Rebeca_R Gonçalves. Lá eu falo bastante sobre os experimentos marcianos, agricultura marciana, agricultura espacial. E dou muita palestra em escolas também. Então, se você é aluno ou professor e está assistindo, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram e a gente combina de eu ir na sua escola aí, fazer uma palestra para os seus alunos. E que palestra, né? Cá entre nós, né? Astrobiologia. Então, obrigada também, foi muito bom, porque assim, eu amo falar de inteligência artificial, assim, é a minha paixão da vida. Eu tenho muita sorte de trabalhar com o que eu amo, de fato. Então, eu falo muito sobre inteligência artificial e astrofísica nas minhas redes também, Port_Hobbs. E se alguém tem interesse em trabalhar com IA, em fazer algo com IA, eu tenho aí alguns projetos que estão vindo de inteligência artificial, com umas empresas, então é só também mandar lá DM, então também. Bom, eu falo sobre futebol no boteco mais perto de você. A gente termina agora esse bate-papo com a Rebeca e com a Roberta, que vai dentro, é um material extra que vai dentro da nossa reportagem na série especial,
Mas o material completo, porque não vamos colocar, acho que deu mais de 1 hora, né? Num episódio. O material completo vai ficar disponível também nos nossos canais digitais. Eu agradeço muito a presença de vocês duas aqui. Obrigada.